Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Vamos dar um início a mais uma aula. Hoje nós iremos falar sobre os répteis e os anfíbios. Vamos iniciar a nossa aula falando sobre os anfíbios. Então, quem são os anfíbios? O que significa o nome anfíbio? Anfíbio vem do grego, que é anfi, dos dois lados, e bio, vida. Então, significa dizer ser com dos dois lados da vida. Os anfíbios foram os primeiros vertebrados a ocuparem o ambiente terrestre, graças à presença dos seus pares de patas, né? Mas apesar de eles terem conquistado o ambiente terrestre, eles não deixaram totalmente o ambiente aquático, né? Eles usam o ambiente aquático na sua reprodução e na sua fase inicial da vida. Esse grupo ele é representado pelos sapos, rãs, pererecas, salamandras e cecílias, que são as cobras cegas. E eles estão divididos em 3 classes, né? Que é a anuras, que é representada pelos sapos, pererecas e rãs. Né? Eles possuem perna, não possuem cauda, são terrestres, mas tem algumas espécies que são arborícolas. Né? Temos também a categoria Irodela, né? Que é representada pelas salamandras e os tritões. A maioria deles são terrestres, tem uma fecundação interna, mas se desenvolve na água. E temos a poda, que ela é representada pelas cecílias, né? Ou cobra cega. Elas também têm a fecundação interna e os olhos são cobertos por pele, que é a famosa cobra cega, quem nunca viu, né? Aqui nós vamos deixar aqui uma imagenzinha dos grupos, dos animais que compõem os grupos, tá? Agora nós iremos falar sobre a morfologia. Vamos falar sobre a pele. A pele dos anfíbios, elas são úmidas, são permeável, né? Ela produz glândulas mucosas, tem uma fina camada de queratina que não protege contra a desidratação, por isso a necessidade de ficar próximo à água, tá? E essas glândulas que eu falei para vocês, ela tem uma característica muito importante, que ela permite a troca de ar entre vasos sanguíneos e o ar, né? E o alimento, como é que ele se alimenta? Como é a característica do alimento? Consiste através de insetos invertebrados como lesmas, minhocas, né? Algumas espécies de anfíbios, eles não possuem dentes. E se possuem algo muito pequeno, discreto, que é usado apenas para segurar suas presas e não para a mastigação, né? Os sapos, eles têm a característica de lançar sua língua viscosa, pegar sua presa, seu alimento e engolir por inteira, né? Eles possuem um tubo digestivo que apresenta, né, o fígado, o pâncreas, a vesícula biliar e finaliza na cloaca. E o sistema circulatório? Então, o sistema circulatório é composto, né, por o coração. E o coração dos anfíbios possui 3 cavidades, 2 átrios e um ventrículo. A circulação é dupla, é a pulmonar e a sistêmica. A pulmonar, ela é responsável por oxigenar o sangue pobre em oxigênio. E já a sistêmica, ela é responsável pela liberação desse sangue oxigenado para o corpo, né? Como os anfíbios têm apenas 3 cavidades, há uma pequena mistura de sangue oxigenado com o não oxigenado, né? Mas nada em excesso, porque isso produz músculos e válvulas que diminuem essa quantidade de sangue de mistura entre sangues, né? No período em que o anfíbio está submerso, os pulmões são desativados e a oxigenação acontece
por a pele, que a gente vai ver logo como isso acontece, né? Então, a respiração dos anfíbios, elas é dividida em três, né? Que é por brânquias, quando elas são ainda larvas, no caso dos girinos. Pulmonar, nos casos dos adultos, que é através das narinas e pulmões. E cutânea, que é através da pele, né? Aquela glândula mucosa que eu falei, que eles têm na pele. Tá bom? E os sentidos? Os sentidos dos anfíbios bem desenvolvidos, né? Eles possuem 10 pares de nervos cranianos, apresenta epidélios, olfativos nas narinas, botões gustativos na boca e sensibilidade ao tato ao longo do corpo. A orelha interna é responsável pela audição e por o equilíbrio. E a orelha interna, ela é responsável por ampliar as vibrações sonoras. E a fecundação? Como eu disse, a fecundação ocorre no ambiente aquático, onde o macho começa a cantar. Esse canto é chamado de coachar, né? E atrai a fêmea da sua espécie. E então, quando ela se aproxima, ele abraça. A fêmea lança seus ovos na água e ele lança seu espermatozoide. A fecundação acontece de maneira externa, né? Após a fecundação, dá-se início à fertilização, como está aqui na ilustração, desenvolvendo o embrião, o gerino, e aí ele passa a passar pela metamorfose. Então, tudo ok sobre os anfíbios? Podemos passar para os répteis, né? Alguma dúvida? Então, os répteis, eles são animais mais evoluídos comparado aos anfíbios, né? E possuem, uma das características importantes é o corpo, né? Com poucas glândulas, a pele é impermeável, coberta por escama ou placas ósseas, tem a presença de pulmões bastante eficiente, né? Porque ele não faz respiração para a pele como os anfíbios. E ovos e cascas e anexos nos ovos. Tais coisas permitiram que pudessem viver no ambiente terrestre tranquilamente, tá? Os répteis são considerados ectotérmicos. O que isso significa? Significa dizer que eles conseguem regular a sua temperatura de acordo com o ambiente. Exemplo, tá quente, vai para uma sombra. Tá frio, vai para o sol. E assim, eles conseguem equilibrar sua temperatura. E a morfologia dos répteis, hein, gente? Então, alguns répteis, né, possuem dentes, principalmente os crocodilos, os jacarés e as serpentes. As serpentes, em especial, elas possuem presas, né, injetoras de peçonhas, que é o veneno. Também há glândulas salivares, fígado, pâncreas, intestino, tá? O sistema nervoso deles também é muito mais desenvolvido do que os anfíbios, né? Eles possuem nervos cranianos e terminações nervosas ao longo da pele. A audição dele por a orelha, é dividida em orelha interna e média. A gustação são mais desenvolvidas do que a visão e o olfato. E a troca gasosa, a respiração, como é? Totalmente por responsabilidade dos pulmões, tá? Não tem respiração cutânea nos casos dos répteis. Os répteis, eles possuem 3 cavidades. Os répteis possuem... O coração dos répteis possui 3 cavidades, como a dos anfíbios, mas nos casos dos crocodilos e dos jacarés possui 4, né? 2 átrio e 2 ventrículo. A circulação dos répteis também é dupla. A divisão parcial do ventrículo permite que, quando o animal estiver submerso
né? Todo o sangue que estava oxigenado, que estava no pulmão, ele passa aí para o corpo, garantindo assim a oxigenação. E a reprodução? A reprodução, ela possui duas inovações que ela conquista do ambiente terrestre, né, com os invertebrados, que é a fertilização de ovos dentro do corpo feminino e o desenvolvimento desses embriões fora do corpo feminino, né? E além disso, tem os ovos com as cascas protetoras contra o ressecamento, né? Como já dissemos, a fecundação acontece no interior do corpo feminino, mas aí ao longo do tempo as fêmeas colocam ovos e esses ovos têm umas mega capacidades de se desenvolver o embrião com segurança, né? Que tem o caso os ovos dos répteis possuem vesícula amniótica, que garante a sobrevivência do embrião no meio aquoso. Também tem a vesícula vitelínica, que garante a alimentação do embrião. Tem a alanitóide, que coleta o ácido ureico. E tem o córeo, que é uma membrana ricamente vascularizada, né? Que garante a troca gasosa do embrião. E a maioria dos répteis é ovípara, mas as serpentes, lagartos, são ovivíparos ou vivíparos. Temos aqui a representação, né, do nosso jabutizinho, colocando seus ovos e a divisão dentro do ovo, tá, gente? E a classificação deles? Eles são classificados em 3 classes, tá? Temos a Chelônia, que são os animais, né, cobertos com cascos ósseos, que é a carpaça ou plastão. Eles não possuem dente, que é o caso das tartarugas, né, que vivem no mar. Temos os cágados também, que são terrestres, e os jabutis, né? Lembrando que também há a tartaruga de água doce. Temos a classe também crocodília, que abriga os crocodilos, gaviais, aligatores, jacarés e caimões. O corpo desses animais são cobertos por placas ósseas, são carnívoros e passam boa parte do tempo na beira da água ou do rio, onde é seu habitat. E por último temos a classe Squamata, que abriga os lagartos, calamiões, iguanas, lagartixas, cobras de 2 cabeças, que elas não possuem patas, né? Com um corpo com anéis, semelhante às das minhocas, e as serpentes. Esses grupos, eles não são considerados um grupo natural, por não apresentar um ancestral em comum entre eles. Esse grupo também tem outra característica, que eles são a troca de pele, né, de epiderme, por período. A cada período, os calamiões, as cobras, eles trocam de pele, que é uma característica somente deles. E essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham tirado suas dúvidas. Se não, estarei disponível para poder estar tirando. Tchau, até a próxima.